Viagem na eletricidade. A eletricidade em movimento. Hoje, para variar, que tal falarmos de espaguetes, hein? Então vamos lá. De um lado, nós, os consumidores de espaguetes. Do outro, em algum lugar bem longe, estão os produtores de espaguetes com máquinas de espaguetes. Mas quando certa noite decidimos comer espaguetes, isto não significa que as máquinas de espaguetes terão que trabalhar nessa hora, não é mesmo? Não, porque entre o produtor e o consumidor existem, como dizemos, os estoques. Mas com a eletricidade não é a mesma coisa. Não podemos colocá-la em reserva nem nas tomadas, nem nos fios, nem nas usinas. Então como fazemos? Suponhamos primeiro que exista uma única usina para alimentar a sua região. Assim, um consumidor vai precisar de uma potência de 3 kW para cozinhar espaguetes, por exemplo. Pois bem, é preciso que a central debite imediatamente na rede 3 kW a mais, e não pode deixar para amanhã de manhã. Então o homem da central vai fazer sua turbina aumentar a potência em 3 kW. E reciprocamente, é claro, se em alguma parte alguém desliga uma máquina de 300 kW, uma máquina de espaguetes, por exemplo, na central será preciso reduzir a potência em 300 kW. Sim, o tempo todo, a potência fornecida à rede deve ser exatamente igual à potência total pedida pelos consumidores. Ora, isso pode variar enormemente. Para dar um exemplo, vamos supor que grandes nuvens chegam à região, não se vê mais direito, começa a fazer frio. As pessoas vão acender as luzes, assistir à TV, os aquecedores elétricos vão ser ligados. Isto vai exigir não sei quantos megawatts a mais. Isto é, bruscamente vai haver um excesso de demanda. Ora, uma central elétrica não é como um carro. E subir e descer bruscamente a potência não é muito bom para as centrais. Salvo, é claro, se elas forem previstas para isso. Mas, felizmente, eu fiz um trato com meu colega da região ao lado e ele me fornece eletricidade. Um pouco mais tarde, a nuvem chega até ele. Aí, é a minha vez de fornecer-lhe eletricidade. As nossas duas centrais são, como se diz, interligadas. E ao invés de termos dois excessos de demanda bruscas, temos algo bem melhor. Então, o que se faz com duas centrais se pode fazer ao nível do país inteiro. Muitas centrais, uma rede de interligações que coloca em comum a produção de todas elas. Mas não podemos pedir aos homens de todas as centrais que passem seu tempo se telefonando para ficarem sincronizados. Não, há outros homens que se ocupam apenas disso. Ajustar o tempo todo a potência total de todas as centrais a pedido dos consumidores é a função deles. Eles fizeram previsões e sabem que ao longo do dia vai ser preciso fornecer uma potência mínima de tantos milhões de quilowatts. Esta produção de base, como é chamada, vai ser garantida prioritariamente com as centrais mais econômicas. As que utilizam as energias que custam mais barato ao país. E essas vão funcionar ao máximo de sua capacidade, sem se ocuparem de excessos de demanda nem de nada. Para as grandes e pequenas demandas, entram em cena centrais especializadas nesse gênero de esporte. As que sobem e descem de potência facilmente. Assim, a interligação é o modo de tirar o melhor partido das reservas energéticas do país. Desse modo, graças à interligação, o país inteiro pode vir em auxílio de uma região que, de repente, tem necessidade de um suplemento de eletricidade. Não, a energia elétrica não pode ser estocada como a água ou como os espaguetes. Mas, em compensação, pode ser transportada de um lado ao outro do país na velocidade da luz. Coisa que não se pode fazer com os espaguetes. Viagem na eletricidade.
as 3 aplicações da eletricidade. Depois dos alternadores, dos transformadores, das linhas de alta tensão, eis que a eletricidade chega à casa de vocês pronta para trabalhar. Algumas vezes ela se encontra frente a frente com um ferro elétrico que deve aquecer. Em outro lugar deve produzir luz. Outras vezes ela faz girar motores de geladeiras ou coisas semelhantes. Claro, não existe uma eletricidade especial para cada tipo de trabalho, sem a qual os ferros de passar começariam a girar, as geladeiras começariam a aquecer, e realmente não é isso que esperamos deles. É a mesma eletricidade, são os mesmos elétrons, mas existem vários modos de fazê-los trabalhar. Os senhores que inventaram a eletricidade haviam notado que no momento em que fazemos passar uma corrente por um condutor, isso sempre desprende calor. É evidente que se a corrente é fraca ou se o fio é grosso, os elétrons não têm dificuldades para passar e isso não aquece muito. Mas se o fio é mais resistente, ele esquenta. Este primeiro efeito, que transforma a energia elétrica em energia calorífica, os nossos amigos chamaram de efeito ferro de passar. Não, desculpem. Efeito Joule. Quando colocavam um fio ainda mais resistente, aquecia ao máximo e produzia luz. Mas infelizmente não por muito tempo. Porque a essa temperatura, os átomos do fio se entendem com os átomos do oxigênio do ar para fazer não sei o que exatamente. Mas em todo caso o fio queimava e se partia. Se o problema é esse, eles disseram, coloquemos os fios dentro de uma garrafinha e a esvaziemos de seu oxigênio para que o fio não queime. É o que depois chamamos de lâmpada elétrica. Então, primeiro modo de fazer trabalhar os elétrons, o efeito Joule. Outros senhores tinham um hobby. Eles faziam bobinas com fios elétricos que enrolavam em torno de um núcleo de ferro. E, quando a corrente passa, se transforma em ímã. Um eletroímã, para ser exato, com um polo norte e um polo sul. Quando mudamos a direção da corrente, os polos também mudam, claro. Agora, se colocarmos um outro ímã ao lado, os polos contrários se atraem. Os polos de mesmo nome se repelem. Isso é conhecido. Um verdadeiro motor elétrico é um pouco mais complicado, mas utiliza o mesmo princípio. Segundo modo, então, de fazer trabalhar os elétrons, o efeito eletromagnético que transforma a energia elétrica em energia mecânica. Outros senhores finalmente faziam passar a eletricidade não por bobinas, mas pela água simplesmente. A água adicionada de diferentes sais ou ácidos. Dispensaremos a receita. De um lado, vocês colocam o que chamamos de eletrodo de prata. Do outro lado, um garfo, por exemplo, feito de um metal qualquer. Pois bem, sob o efeito da corrente elétrica, a prata vai se depositar do lado menos, o que dá algo como um garfo de prata quase maciça. A eletrólise, terceiro modo de fazer trabalhar a eletricidade. E a própria água, que como todos sabem é feita de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, é decomposta pela eletricidade. Ora, o gás hidrogênio, se o recuperarmos, o comprimirmos, o liquefizermos, pode ser um excelente carburante, do qual nos servimos em particular para fazer funcionar os foguetes. Podemos fazer tantas coisas com a eletricidade.